Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudo e de aprendizado da nossa doutrina espírita. Então, para nós iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, eu vou ler a mensagem para o dia 29 de setembro e depois nós vamos ouvir a palestra. Então, a nossa mensagem de hoje diz assim: a paz de Deus esteja com você. Uma paz mansa, proveitosa, a que você mais deseja e que transporta o seu pensamento a paragens belas e saudáveis. Essa paz chega agora ao seu coração, bastando que mentalize uma poderosa e divina energia a lhe suplantar os problemas, amenizar as dores, abrir novas perspectivas, acender luzes nos seus caminhos. Consiga a paz. Permita surgir um brilho novo no seu olhar e um sorriso nos seus lábios. Quando você quer, de fato, a paz, ela aparece. Então, que mensagem linda falando de paz. Esse pequeno texto nós poderíamos meditar muito tempo, né? Se fechássemos os nossos olhos e nos imaginássemos em um jardim com grama verde, com flores, com sol e uma brisa suave, sentiríamos essa paz e essa energia no mesmo momento. E como isso nos faz bem. Como fechar os olhos, nos sentir em paz e elevar o nosso pensamento numa prece a Deus, nós mudamos a nossa energia, nós mudamos o nosso dia. E muitas vezes nós esquecemos de fazer isso. E estar em paz não é só estar tranquilo naquele momento em que o nosso dia, a nossa vida, a nossa família está tudo bem. Termos paz é estarmos em harmonia mesmo nos momentos de conflito, no meio do barulho, no meio das adversidades. Porque quando nós temos a paz dentro de nós, as coisas podem estar sacudindo, mas nós vamos estar serenos e confiantes que Deus sabe o que faz. Então é esse tipo de paz que eu desejo a cada um de vocês. E agora, com paz no coração, com paz e serenidade no pensamento, vamos pedir a Deus e aos espíritos de luz trabalhadores desta casa que nos abençoem, nos intuam e nos preparem para que possamos absorver, compreender e entender a mensagem do Evangelho que nós vamos ouvir hoje, para que posteriormente possamos praticar. E com paz e serenidade em nossos corações, te pedimos, Senhor, fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então hoje nós, na última segunda-feira de todos os meses, nós recebemos um palestrante que faz parte da União Municipal Espírita e vem trazer a mensagem para nós. E hoje, o senhor Vilmar Escapim, que é da Casa Mãos Unidas, lá de Cruz Alta, que mais uma vez nos brinda com a sua presença, com a sua palavra. Então, senhor Vilmar, seja muito bem-vindo. Ele vai falar para nós do Espiritismo e os milagres de Jesus. Muito bem, por favor. Uma boa noite a todos. Oi. Boa noite a todos, irmãos. Sintam-se todos abraçados fraternalmente em nosso nome, em nome também da espiritualidade que já também nos assiste desde o momento que aportamos nesta casa. Trago também um abraço fraterno
da União Municipal Espírita de Cruz Alta e da nossa casa Mãos Unidas, de todos os trabalhadores que nos abraçam nesse momento fraternalmente. Meus irmãos, trazemos hoje para a nossa conversa um trabalho com o título O Espiritismo e os Milagres de Jesus, algumas explicações espirituais e científicas. Esse trabalho vem do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicografia profunda pelo Espírito de Joana do Ângeles, psicografada pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Muito bem. Para nós entendermos um pouco, então, o que é milagre, né? Quem fez milagres? O que, né? A palavra que nos remete à ideia de algo maravilhoso, algo inexplicável ou até mesmo sobrenatural. Nós tivemos, né, entre nós, há 2025 anos, encarnado no planeta Terra, a pessoa que fazia isso. Nosso grande Mestre Jesus, nosso guia e modelo da humanidade, governador do planeta Terra, né? Que ele foi o espírito mais evoluído que já esteve entre nós. Então, Jesus foi o único ser que fazia isso. Mas naquela época, devido, né, ao ministério de Jesus, a tarefa que ele veio cumprir entre nós, né, ele realizava esses fenômenos denominados milagres. Mas por quê? Devido ao reduzido conhecimento, principalmente sobre ciência e espiritualidade. Né? Naquele tempo, um dos doutores da lei, que era o Nicodemos, né, ele ia nas casas, ele ia visitar as pessoas que tinham doenças, que tinham até mesmo acompanhamento espiritual, que hoje nós chamamos de obsessões, né? Maria Madalena foi uma delas. Ele foi lá e não teve êxito, né? E Jesus foi lá e conversou, não com Maria Madalena, conversou com o espírito que estava com Maria Madalena. Olha a diferença, né? Você tratar um doente e tratar a doença. Isso é um milagre? Não, é a autoridade moral de Jesus. Então Jesus tinha conhecimento sobre a ciência, né? Que era o espírito se apodera do corpo. Corpo é ciência. Mas também tinha conhecimento do espírito que ali estava, que muitas vezes se apoderava de Maria Madalena, né? Então, Jesus conversou com o Espírito a deixou. Por que Nicodemos não conseguiu fazer isso? Porque nem ele tinha a fé que ele professava nas sinagogas. Olha só. Então, é nós querer falarmos de doutrina espírita se nós não professamos a doutrina espírita. Se nós não acreditamos em espíritos, se nós não acreditamos que podemos tratar a doença, né? O corpo e o espírito. E Jesus sabia disso. Então, naqueles fenômenos ocorria o entrelaçamento de fatores espirituais e científicos. Então, qual era a explicação? Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 19, item 12, tá? A gente trouxe aqui para nós dar uma lida. Qual é a explicação para isso tudo? Tem uma explicação, é uma palavrinha de 2 letras. A fé. Né? A fé, o poder da fé que demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Aqui nós temos um trechinho, ó, a fé humana e a fé divina. Quem quiser depois ler o capítulo inteiro, o título inteiro, o item 12, A Fé Transporta Montanhas, né, do Evangelho, procure lá, chega em casa, mas eu vou ver se o Vilmar está falando a verdade, vê se o Vilmar, né? A gente gosta de deixar, né, uma duvidazinha no ar. É bom que a gente saia daqui com dúvidas, sabiam? Nós tínhamos um coordenador nosso de estudo que dizia assim, um colega dizia assim, mas a gente sai com dúvidas daqui, eu disse, que bom.
Nós não estamos aqui para compreender, não estamos ainda num grau tão adiantado que vamos entender tudo, compreender tudo e saber tudo. E a dúvida nos faz procurar, a dúvida nos faz ir à busca do entendimento das coisas. Se eu já sei tudo, se eu já conheço tudo, é o sentido da vida, né? Então, é a busca por aquilo que nos vai fazer bem. Tá? Então, a fé humana e a fé divina tem aqui no meio do trecho, diz assim, ó. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. Isto é, não basta só ter fé, é preciso ter a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então não é só a fé, né? É a vontade. Eu quero me curar, eu quero, né? É a pessoa, que nem aquela história da pessoa que se joga na água e diz, Deus vai me salvar, Deus vai me tirar da água, eu não vou morrer afogado. Aí Deus manda um bombeiro, manda um galho de uma árvore, manda alguém com uma corda, diz, não, né? E ele desencarna lá no fundo do rio lá. Aí quando chega no mundo espiritual, mas Deus não me salvou, por que Deus não me salvou? Mas como não te salvei? Eu te mandei um bombeiro, eu te mandei um galho de uma árvore para você se agarrar nele, eu te mandei uma corda, eu te mandei as pedras para você, né? Eu coloquei várias opções no teu caminho e você não teve vontade. Você até tinha fé em mim, mas você não teve vontade de se libertar, de se agarrar naqueles obstáculos, naqueles objetos que eu te mandei, né? Então nós temos que ter a vontade, né, de querer. E essa vontade aliada com a fé é que vai fazer com que nós operemos o milagre em nós. E por que não até os outros, se houver merecimento e principalmente, né, o que Jesus vai nos mostrar aqui, ó. Então, o homem atua sobre o fluido que é o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam do efeito de uma lei natural. O que nós fazemos na casa espírita? O passe. Quem é aqui, pessoal, talvez os mais novos não tenham ido, mas quem nós aqui dos mais, pouquinho já mais avançados na idade, né? Quem é que nunca foi numa benzedeira? A gente ia lá, estroncava um dedo, corria na benzedeira, e ela pegava um paninho, o que é o coso? Carne quebrada, osso rendido, nervo rendido, osso quebrado, é uma coisa assim, né? Lembram disso? Nós íamos. Tinha que ser num determinado horário, antes de entrar o sol, 3 vezes, né? E a gente se curava numa rendidura, num dedo, num pé, né? O que eram as benzedeiras? São os trabalhadores espíritas de hoje que aplicam passe. Meus irmãos, somos nós que temos o poder da fé, da oração, da união entre o mundo espiritual e o mundo material e transmitir essa energia de refazimento do corpo físico e do corpo espiritual. Tem milagre nisso? Não é um milagre. É a fé, a vontade de quem está recebendo e de quem está transmitindo essa energia, né? Mas para isso a pessoa tem que ter autoridade moral. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Jesus expulsava os espíritos obsessores porque ele tinha autoridade moral. Quem é médium, quem trabalha um trabalho mediúnico, numa desobsessão, sabe muito bem do que eu estou falando. Quem ainda não desenvolveu sua mediunidade, fica aqui o convite. A casa tem grupo de estudo da mediunidade. Olha o convite, vamos estudar. Vamos nos conhecer, vamos conhecer o nosso aparelho
Vamos conhecer as nossas capacidades de transformação, de auxílio ao mundo material e ao mundo espiritual. Podemos. Temos esse poder? Temos. Deus nos deu esse poder. E nos deu a fé e a vontade de ajudar o próximo. Então, ao reconhecê-lo como Messias, as pessoas dirigiam-se a ele em busca de socorro e alívio para as mazelas que viviam. É o que nós viemos fazer na Casa Espírita. É o que as pessoas vão buscar hoje nas mais diversas denominações religiosas, quando estão, como diz o gaúcho, com a água pela barba, a gente lembra de Deus. E a gente sabe, tem histórias de muitas pessoas que às vezes o desespero entra na primeira porta que acha, que está se falando de Deus. Qualquer igreja, qualquer congregação, qualquer doutrina que fale de Deus, que auxilie o próximo, que transforme o ser humano, o homem, para o bem, é bom, faz bem e está ali, como disse Jesus, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Claro que aqui nós temos que cuidar, também ele fala dos falsos profetas, mas isso, muitas vezes na hora do desespero, na hora da doença, da dor, a gente busca o auxílio e recebe, porque a gente busca com fé e com vontade de se curar. E é isso que as pessoas vinham buscar em Jesus, porque sabiam que ele tinha esse poder de transformar. Então, devido a primeira coisa que Jesus tinha, como eu falei antes, a superioridade moral. Jesus realizou numerosas curas, moléstias físicas, por exemplo, restituição da saúde e da capacidade que haviam sido perdidas, como no caso do cego de Betsaida, e também curas de perturbações espirituais, como eu falei, de Maria Madalena, afastando maus espíritos que acompanhavam um homem que se encontrava na sinagoga, entre outras. Agora tem essa série que está passando na Netflix, mostra ali toda a história de Jesus, a sua caminhada, ele entrava nos mais diversos lugares. Mas os apóstolos diziam, mas lá nós não vamos ser muito bem recebidos. Mas é lá que nós temos que ir. Não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. E ele era o médico dos médicos. Então ele levava a cura para essas pessoas. Num primeiro momento, às vezes, eram recebidos com certas retaliações, mas ao saírem, nunca levavam consigo retaliações ou apedrejamento, coisas desse tipo. Não. Porque lá, aonde Jesus ele plantava a semente do amor, da fé, da transformação. O que chamavam-se de milagres era transformação moral. E essa transformação moral, então, que nós temos que ter, como? Paralelamente à ação curativa, Jesus costumava convocar o ser imortal a ajustar o próprio comportamento. Ou seja, se eu estou doente, não basta só ir no médico, eu tenho que tomar o remédio. Eu vou no médico, peguei a receita e vou até comprar o remédio, mas eu vou ler. Se a gente for ler hoje um rabu de remédio, não toma, A gente começa a ler lá pelos efeitos colaterais. Não é assim que a gente faz? Não, dá vontade de não tomar realmente, Mas o médico vai tratar o corpo físico. E, através da nossa reforma íntima, nós vamos tratar o nosso corpo, o nosso ser espiritual, que é o ser imortal. Como diz Chico Xavier, nós matamos a morte, porque nós somos seres imortais, nós somos espírito. Nós vivemos e viveremos eternamente. Que morre o corpo físico. Chega um determinado tempo e ele, programado no processo reencarnatório para vir em determinado tempo. Uns ficam mais, outros ficam menos. Outros não chegam nem sequer a reencarnar, no caso dos abortos, nas situações. Mas cada um tem a sua missão e a sua tarefa. Mas o espírito continua.
O espírito é o ser imortal. E é nesse momento que Jesus pedia, ajustar o próprio comportamento a fim de sustentar a cura alcançada. Não cessava de recomendar que se operasse nos enfermos desejosos de saúde a renovação interior, ou seja, mudança de comportamento, aliado à fé, à vontade e o querer, à transformação moral. Como que a gente faz a transformação moral? Conhece-te a ti mesmo. É nós conhecermos as nossas capacidades, saber aquilo que nos faz bem, né? Saber aquilo que precisamos mudar. É sermos conscientes que precisamos mudar. Temos um corpo físico que precisa do quê? Água, alimento e ar. Só. Água, alimento e ar. Precisa de mais alguma coisa? Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a definição de droga, por exemplo, tudo aquilo que transforma, que modifica, né, o ser, é considerado uma droga. Né? Então, o que nós precisamos? É a quantidade certa de alimento, a quantidade certa de ar, a quantidade certa de água. É que nem o motor de um carro. Ele precisa de lubrificação, do óleo, do combustível, né? Tem lá o filtro de ar também no carro, né? O carro também tem filtro de ar, todos os carros têm, para fazer a funcionação, a combustão e o veículo seguir andando. Se o veículo é a gasolina, nós colocar diesel nele, não vai funcionar. Então, o nosso corpo físico precisa de alimento, água, né? Qualquer coisa fora disso, nós estamos podendo causar uma doença, causar um transtorno físico e, consequentemente, né, um transtorno espiritual. Porque o corpo doente, espírito doente, o corpo adoece. E muitas vezes nós adoecemos justamente por captamos energias negativas de ambientes ou de pessoas, ou apego a objetos materiais, né? O apego demais às coisas materiais também nos causa doença. E isso reflete aonde? Nos nossos centros de força. E os nossos centros de força captam essa energia e acabam distribuindo para algum órgão do corpo onde vai adoecer. Então, essa transformação, essa mudança, né, comportamental, né, que na doutrina espírita nós chamamos de reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo. Então, nesse contexto, a fé se fortalecia ao receber o fluxo desse amor. A conduta equivocada de muitas pessoas passava por transformações profundas e o número de seguidores do mestre aumentava naturalmente, né? Então, aonde o mestre ia, aquela multidão ia de atrás. Porque é um fluxo de energia, né? É um fluxo de emanação, de paz, de transformação, que faz com que as pessoas seguiam. Mas aí Jesus nos dá mais uma fórmula ainda. Com amor, Jesus expressava-se de modo diversificado, utilizava-se da palavra, ora mais firme, ora mais branda. Muitas vezes apenas sua presença bastava para sensibilizar e motivar a renovação dos homens. Aquela cena da mulher que tinha, né, uma hemorragia e não sarava há anos, ela vinha sofrendo e ela simplesmente, só ao tocar nas vestes de Jesus, ela se curou. Lembram dessa passagem? Né? Olha a fé dessa mulher. Olha a energia que o mestre, né? E ele imediatamente no meio da multidão, ele sentiu que uma energia tinha saído dele. Quem me tocou, né? E ela achou que ele ia repreendê-la, queria, né? Não, né? E ela pediu perdão e tal, não, né? Você está curado, a tua fé te curou.
Então, todos esses ditos milagres de Jesus, ele em momento nenhum disse que era dele. Dizia, a tua fé te curou. Olha o poder que nós temos dentro de nós, gente. Isso é um poder imenso. Nós temos esse poder dentro de nós, de nos curar. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Ter a fé, a vontade, né? A reforma íntima, o reconhece-te a ti mesmo é, né, fundamental. Então Jesus, muitas vezes, né, por vezes tocava, em outros momentos sendo tocado, promovia a cura, além de curar a distância. Esse é o poder da oração, da irradiação. Nós temos lá um grupo de evangelho à distância, um grupo de oração. Hoje até várias pessoas pediram aqui, estou com a minha filha no hospital, quarto tal. Imediatamente alguém já coloca uma mãozinha ali, alguém já faz uma prece, né? Nós tínhamos um rapaz lá que nós atendíamos, e hoje ele é trabalhador, até está fazendo palestra em Panambi hoje, né? Há muito tempo atrás. A mãe dele me ligava e dizia, seu Vilmar, o Ivo está com a coisa, né? Ele tinha uma obsessão tão forte que dominava ele, né? Era um rapaz e ela só me dizia, seu Vilmar, o Ivo está com a coisa. A coisa, ela dizia, né? Eu disse, Dona Maria, a senhora pega o evangelho e faz uma leitura do evangelho agora que eu estou... Uma vez, eu conto isso, gente, porque é fato, né? Eu tenho uma empresa que poda de árvores, né? Hoje eu não trabalho mais, é o filho e a equipe que faz. Eu estava em cima de uma árvore, a Dona Maria me ligava. O Ivo estava com a coisa. Imagine a cena, né? Às vezes a gente ia correndo, quando a gente estava disponível, saía, pegava mais um trabalhador em casa e ia lá, chegava lá todo contorcido, todo, né, dizendo coisas fora desconexas. E eu dizia, Dona Maria, a senhora pega o seu evangelho, faz uma prece aí, que eu já vou fazer uma prece aqui. E assim que eu descer, eu vou ligar para alguém e vou pedir para ir aí. Dali a pouquinho eu ligava, o Ivo melhorou. A coisa saiu do Ivo. Mas por quê? Era a fé. A irradiação de onde eu estava, né? Eu irradiava o meu pensamento. Quando a gente não tem um familiar, alguém que a gente, longe, que pede oração para a gente não faz? Faz. E tem o alcance. Muitas cirurgias, muitas pessoas que entram num bloco cirúrgico e antes pedem oração, independente de ser espírita, evangélico, católico, seja o que for, os médicos sentem a diferença na hora da cirurgia. O paciente se tranquiliza, né? Então, o poder de Jesus tinha esse poder e nós temos também. Nós temos também. Então, nós podemos irradiar essa força, essa energia de luz para as pessoas, independente da distância que se encontram. E hoje, principalmente, né, a medicina reconhece isso. Muitos médicos estão mandando pessoas, orientando pessoas que procurem centros espíritas para se tratar. Nós, espíritas, né, também recebemos pessoas, às vezes, que não estão se tratando na medicina terrena, né? Jamais um espírita, um centro espírita, se é um atendente fraterno espírita, deve dizer que alguém deve não fazer um tratamento médico. Hipótese alguma, gente. O tratamento médico é para o corpo e o tratamento espiritual é para o espírito, para a alma, né? Então nós aqui tratamos o espírito, energizamos, trabalhamos energia, trabalhamos um passe, né? Vamos nas benzedeiras, né? Tem umas benzedeiras aí, ó, viu? Quem sabe quantos de nós aqui já não fomos benzedeiros, né? Benzedeiras aí no passado, em reencarnações anteriores. Por que não? Hoje trabalhamos com passe. Evoluímos, mas continuamos nos doando a nossa energia, o nosso magnetismo de amor. Né? Olha que maravilhoso. Então, o tratamento médico é para o corpo. O tratamento químico, né, é necessário, para isso, né,
Cada comprimido, cada remédio foi estudado minuciosamente de acordo com o organismo físico. Então são 2 tratamentos, né? O médico, químico e o tratamento espiritual. Em alguns momentos Jesus ordenava e outros ele orientava. Uma das suas orientações refere-se à importância da oração, ou seja, orai e vigiai, né? Não é a quantidade de palavras, não é, mas estar em oração, né? De agradecimento. Pedi e obtereis. Bater se vos há e a porta se vos abrir, vai abrir, né? Mas para isso nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos reconhecer que estamos num momento de fragilidade. E vigiar os nossos pensamentos. Não é vigiar a vida dos outros, viu? Orar e vigiar não é orar por nós, orar pelos outros e nos vigiar. Vigiar as nossas ações, vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque é através do sentimento e do pensamento que a gente atrai a energia negativa para nós. Não é fácil, no mundo conturbado de hoje não é fácil. Televisão, jornal, internet, está toda hora mostrando uma desgraça atrás da outra, né? Só que nós não podemos nos deixar contaminar por essas energias do mundo, né? Então, orar e vigiar nesse momento, né, vai fazer com que nós façamos lá a nossa reforma íntima, como falamos antes. Porque nem sempre as criaturas soubessem como manter a vinculação com as fontes da vida. Sugeriu a oração, que se constitui de uma ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseja realmente a vitória sobre os sofrimentos, tá? E quer o bem-estar pleno. Eu sei que não é fácil um bem-estar pleno, mas é possível. Então, com o advento do Consolador prometido por Jesus, a doutrina dos Espíritos, chega-se à compreensão sobre as leis naturais que regem o universo e a atuação do pensamento e da vontade sobre o fluido cósmico universal. Olha só, nós estamos inseridos nesse fluido cósmico universal. Então, vamos inserir a vontade, né, e o pensamento. Pensamentos positivos, né? Orar pelos vossos inimigos. É difícil? É. Impossível não, né? Orai por aqueles que vos maldizem. Orai por aqueles que vos fazem mal. Não estamos tão evoluídos assim a esse ponto, mas precisamos. Orar por aqueles que amamos é fácil. É fácil orar pelos netos, pelos filhos, né? Mas orar por aqueles que nos maldizem, aqueles que falam mal de nós, né? Aqueles que nos atiram pedras, é mais difícil. Mas é isso que Jesus quer de nós. É aí que está a prova da nossa evolução moral. Porque não existem milagres, né, meus irmãos? Existe a fé raciocinada. E a doutrina espírita vem então nos mostrar que anteriormente era interpretado como sobrenatural, pode então ser entendido como resultado de uma interação de fatores, são todos aqueles fatores que eu falei, e que por sua vez favorece o desenvolvimento da fé raciocinada, em contraponto à fé cega, né? Por que na doutrina espírita nada é proibido? Vocês já viram alguém falar, tu é espírito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Não. A doutrina espírita não me proíbe de nada. Ela me mostra a lei de causa e efeito, né? Você pode beber, comer, fazer o que você quiser na sua vida. Você é livre. A doutrina espírita mostra o livre-arbítrio. Mas ela me mostra que através das minhas ações vai ter consequências, que é a lei de causa e efeito, né? Se eu quero ter uma saúde plena, eu tenho que cuidar desse aparelho aqui que Deus me deu. Meu corpo físico. Quando Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, olha só, ama o próximo e ele volta.
como a ti mesmo. Quer dizer, ele impõe uma condição de amor que eu me ame, não é egoísmo. É como eu chegar no local de acidente e querer salvar todo mundo e vir outro por trás de mim me derrubando tudo. Não, primeiro eu tenho que avaliar o risco, né, que eu vou correr para poder salvar as pessoas. Que eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, é a doutrina espírita nos mostrando e nos prova isso. Né? A doutrina espírita nos prova isso. Que eu atraio, meu pensamento, meu sentimento atrai, né? Me diz, tem um ditado popular, eu gosto muito desse ditado popular, me diz com quem antes direi quem és. É assim? Não, não é assim. Você pode estar no meio sem ser do meio, né? Se exportar num grupinho de pessoas ali que estão todas ingerindo bebida alcoólica, você não ingere bebida alcoólica. Você está no meio sem ser do meio. Estão falando, né, de qualquer assunto ali, falando da vida alheia, como se diz, né? As Maria Lavadeira lá e tal, você está ali junto, né? Mas me diz o que pensas e sentes e eu direi que anda contigo. Isso a doutrina espírita nos mostra e nos prova que nós atraímos pelo sentimento e pelo pensamento. Me diz o que sentes e pensas e eu direi quem anda contigo. Né? Ah, mas eu estou acompanhado, quem é que está comigo? Não sei, mas me diz o que tu está pensando, o que tu está sentindo agora, que eu vou te dizer qual é o grau de espírito que está contigo. Simples assim. Né? Então nós atraímos o que nós pensamos. Olha a antena parabólica, nós somos, né, o pensamento é o que nós chamamos aqui, ó, a rede é Wi-Fi, né? Eu ia dizer parabólico não existe mais, né? Estou atrasado. Nós somos, o nosso pensamento, o nosso sentimento é a rede Wi-Fi, que atrai, né? Através daquelas anteninhas da rede Wi-Fi, nós captamos a internet, né, do aparelho que está lá na sala, no outro sala. E assim é o nosso pensamento. Nós atraímos espíritos aonde eles estiverem, através do nosso sentimento, do nosso pensamento. Né, meus irmãos? Então Jesus tinha o quê? Superioridade moral, direcionada para o bem, atuando sobre o fluido universal e sobre o enfermo. A fé, né? Esse aqui já é um resumo, ó. A fé, a disponibilidade interna para a mudança. Aqui nós vamos fazer um resumo de tudo que nós falamos lá. Ó. A disponibilidade interna para a mudança, as condições físicas e psíquicas daquele que busca pela cura e o contexto espiritual e evolutivo do doente. São esses os fatores que se entrelaçam nos milagres de Jesus. Então, todas as pessoas que procuravam Jesus, elas queriam ser curadas. Né? A fé, a vontade, a disponibilidade interna de mudança, né? Porque a fé raciocinada, meus irmãos, conduz o homem, confere ao homem a lucidez. Né? Doutrina espírita não se impõe a ninguém. Ninguém é obrigado a vir estudar doutrina espírita. Nós lá no nosso grupo de estudo lá, nós temos um grupo lá que vem sempre, né? Mas tem uns que vêm de vez em quando, vem quando pode, vem quando querem, né? Nós não temos livro de chamada. Ah, você tem que vir, não. No atendimento fraterno, a pessoa vem ali, conversa, vem pela primeira vez na casa espírita, convidamos. Nós temos estudos tal dia, nós temos palestras tal dia, nós temos estudo disso, estudo daquilo, né? Você é convidado a vir. Né? Aqui ninguém está aqui obrigado. E é isso que nos faz diferentes, meus irmãos. Isso que faz com que nós sejamos pessoas, né? Aí as pessoas olham assim, mas tu é diferente. Tu é espírita, né? Eu vi que eu tinha uma coisa diferente em você. Já ouviram isso ou não? Se alguém já disse para vocês isso? Tu frequenta a doutrina espírita, né? Eu vi que tu tinha uma coisa diferente. As pessoas notam a nossa transformação moral. A fé raciocinada não se impõe em doutrina espírita. Não se obriga a pessoa a estudar a doutrina espírita. Porque nós entramos pela dor e permanecemos pelo amor.
né? Acho que a grande maioria de nós espíritas somos assim. Nós viemos pela dor, procurando auxílio para mim ou para alguém da minha família, né? E permanecemos na doutrina por amor a Cristo, por amor ao próximo, por amor a mim mesmo, né? No ama o próximo como a ti mesmo. Bom, eu me amo e eu sei que eu preciso desse tratamento espiritual. E eu vou continuar estudando. Não existe formação plena em espiritismo. Não existe certificado de conclusão de curso. Nós somos eternos aprendizes da vida terrena. Somos eternos aprendizes do Espírito. Porque não pense que nós no mundo espiritual não vamos continuar estudando. Continuaremos estudando também, né? Então o Espírito é um eterno aprendiz. Não existe formação plena. Existem espíritos mais atrasados e espíritos mais evoluídos. São aqueles que aproveitaram melhor as oportunidades, que se melhoraram, estão com a sua consciência do dever cumprido. Né, meus irmãos? Então, a resignação ativa, fortalecimento espiritual, principalmente a autorresponsabilização na busca da sua saúde integral. Não é botar a responsabilidade nos outros. Não é o outro que é responsável por mim, é eu que sou responsável por mim mesmo. Por que você está tão infeliz? Ah, porque fulano fez, porque fulano... Ah, mas foi ele que fez, não foi você. E você foi lá e entrou nessa energia negativa, né? Nós não podemos jogar as responsabilidades das nossas dores, das nossas angústias nos outros. Autorresponsabilização. Olha essa frase, né? Fala bem uma palavra bem grande, né? Autorresponsabilização. É eu me responsabilizar por mim. E a partir do momento que eu estiver bem, eu consigo distribuir esse bem aos outros. Então, nesse contexto, a humildade é essencial para que se estabeleça sintonia com as esferas superiores, encontrando aí os recursos divinos, ocorrendo desta forma a vivência do ensinamento. Ajudem-se que o céu os ajudará. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Ajudem-se que o céu os ajudará. É isso que nós estamos fazendo aqui, né, meu irmão? Buscando essa ajuda do céu, buscando essa ajuda dos mentores espirituais, buscando o passe, buscando a autorresponsabilização pessoal, né? Então, que o Mestre Jesus possa nos abençoar nessa noite, fortalecer a nossa fé e essa confiança que a doutrina espírita nos traz e nos mostra através da nossa caminhada terrena. Que a paz, a luz e o amor do Cristo esteja sempre nos nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Então, queremos agradecer. Muito obrigada, Vilmar, pela mensagem maravilhosa que nos trouxe. E só para completar, que interessante que nós ouvimos sobre o milagre. Porque nós temos dentro de nós aquela ideia que o milagre é que Jesus vem e vai resolver tudo para nós. Então, essa mensagem que o Vilmar nos trouxe mostra que eu preciso de fé, de vontade, de ação, de responsabilidade, de escolhas, para que o milagre aconteça. Não é simplesmente sentar e esperar. E quando a coisa não acontece, dizer, ah, foi culpa do outro. Falávamos antes, Vilmar, no nosso estudo, que a doutrina espírita nos ensina que tudo é uma escolha minha. E que muitas vezes as pessoas vêm, ouvem isso e não ficam na doutrina espírita, porque a responsabilidade é muito grande. É eu que decido, que defino, que faço e aconteço. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu também tenho causa e efeito. Então, meus irmãos, milagre eu posso fazer por mim, novamente, com fé, com responsabilidade, com vontade e com boas escolhas. Então, se nós escolhermos o que semear, com certeza a colheita é produtiva.
Então, mais uma vez, agradecidos pela mensagem que nós ouvimos, vamos fazer a nossa prece final. Te agradecemos, Senhor, por todas as palavras que ouvimos, pela compreensão da mensagem, pela inspiração e pelas preocupações que essa mensagem nos traz. Sim, temos que pensar, analisar, entender, para depois pôr em prática. Nos dê, Senhor, essa fé, essa vontade, essa coragem, essa determinação e força para fazermos boas escolhas e seguir em frente. Que possamos evoluir e nos melhorarmos um pouquinho a cada dia dessa nossa existência terrena. Que sejamos como teus filhos, criaturas fortes e determinadas a vencer e a cumprir aquilo que nos determinamos quando aqui ingressamos. Nos dê, Senhor, a inspiração para seguir em frente todos os dias. Te pedimos ainda, Senhor, que abençoai a cada um de nós e aquelas pessoas que trazemos no pensamento e no sentimento. Abençoai e estendei sua mão de cura a todas as pessoas cujo nome está na caixinha na entrada desta casa. Te pedimos ainda a fluidificação da água, para que ela seja o bálsamo para o nosso corpo e nosso espírito. Abençoai e amparai os passistas, para que a fluidificação e o trabalho do passe seja um trabalho divino. Te pedimos ainda, Senhor, abençoai o nosso país e o nosso planeta. Que os homens de boa vontade estejam no comando, serenos e pensando no bem-estar de todos. Te pedimos ainda, Senhor, fica conosco, agora e sempre. Que assim seja.